certo? Apresentação da metodologia, aprendizagem cooperativa como estratégia de ensino. Quem vai fazer essa apresentação é a professora Ana Valéria Roldão Viana. Faz parte da programação especial em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, SME, e a programação Outubro Docente, que vai contar com a presença de docentes da rede municipal de ensino. Tem alguns ainda para chegar, né? Foi comunicado aqui, mas devido ao adiantado da hora, vamos iniciar aqui. Também debatedores convidados, Arneide Andrade, que é coordenadora do projeto, e pela SME, dos representantes enviados, Márcio Machado e Cícero Angélica. Certo? A professora Ana Valéria Roldão Viana é graduada em Letras pela UES, mestre em Educação também pela UES, é professora concursada pela Prefeitura de Fortaleza e atualmente ela atua como técnica em aprendizagem cooperativa pela ASED, Assessoria de Escolas de Tempo Integral, e também pela PRESS, Programa de Estímulo à Cooperação na Escola. Ela interessa-se por gêneros textuais e tem focado seus projetos em aprendizagem cooperativa na abordagem desse assunto. Então, eu te convidar a professora para fazer a sua exposição. Professora, 30 minutos, tá certo? Através da professora Arneide Andrade, que é coordenadora do projeto hoje, através da SME e do PRES. Essa metodologia, que eu prefiro chamar de estratégia de ensino, ela foi uma transformação à minha trajetória profissional, porque mudou diversos paradigmas como professor. A aprendizagem cooperativa, ela não é uma estratégia fácil de ser aplicada, muito pelo contrário, porque ela mexe com valores democráticos e valores que diferenciam do ensino tradicional. O ensino tradicional, ele é fácil, porque ele é reprodutivo, ele é disciplinador. E a aprendizagem cooperativa, ela é democrática e intercultural. E ela faz com que os alunos se aproximem do professor e o professor desse aluno para o ensino e a aprendizagem acontecer na sua totalidade. Vou começar colocando duas imagens que são muito clássicas da nossa sala de aula, que são a da sala de aula tradicional. Os alunos em fileiras, os alunos sendo disciplinados com mão de ferro, né, como a gente dizia. E duas perguntas que me fazem começar essa fala. Você tem lidado dia após dia com desafios em sala de aula e sabe bem quais são as dificuldades de atrair e manter a atenção dos alunos. Nessa geração, hoje, a gente não pode mais ter esse controle da forma como a gente foi acostumado e formado para isso. Hoje, a gente precisa trazer esses meninos para próximo da gente e fazer com que esses meninos acreditem nas suas potencialidades através de uma mediação do professor. Eu poderia passar? Então, a nossa sociedade vive mudanças extremamente rápidas e intensas que exigem inovações educativas de envergadura semelhante. Então, para estimular os alunos a participação ativa em sala de aula, a gente usa como recursos estratégias de ensino. E
E uma dessas estratégias se chama a aprendizagem cooperativa. Quais seriam as vantagens da aprendizagem cooperativa em uma sala de aula? Primeiro, ela muda essa forma de tratamento entre professor e aluno. A própria forma como a sala se constrói é totalmente modificada. Nós não temos mais alunos em fileiras, alunos sentados tranquilamente ou exigindo essa tranquilidade, mas alunos que participam ativamente de atividades em sala de aula, em interação com o outro e com o professor. Existem 3 fatos que são importantíssimos para essas vantagens da aprendizagem cooperativa. Primeiro, ela melhora o rendimento acadêmico dos alunos. Isso foi comprovado porque assim, eu estava numa escola de tempo integral de 2014 até julho deste ano. Depois fui convidada a integrar a equipe da aprendizagem cooperativa do PRES, através da assessoria da SME. E o rendimento acadêmico desses meninos da Escola de Tempo Integral Maria do Socorro Alves Carneiro, que era professor de português, melhorou consideravelmente a partir do momento em que, como professor de português, eu coloco a estratégia de aprendizagem cooperativa em sala de aula. A segunda vantagem é o estabelecimento dessa parceria, professor-estudante, estudante-estudante em sala de aula. Desde que eu coloquei a aprendizagem cooperativa em sala de aula, eu nunca mais saí ou entrei em sala de aula afobada. Eles dizem geralmente professor, né? Início da manhã ou da tarde chega ali maravilhoso, final da tarde sai descabelado. Pois bem, com a aprendizagem cooperativa nunca mais eu tive esse problema, porque essa parceria que a gente cria com os meninos e meninas em sala de aula faz com que a gente crie um clima emocional favorável ao ensino e aprendizagem. E o terceiro seria o desenvolvimento da liderança cooperativa e solidária em sala de aula. Muitos alunos considerados problemáticos dentro da escola, em sala de aula, com a aprendizagem cooperativa, eram alunos, meninos e meninas que participavam ativamente das aulas. E como é que se inicia esse processo? A oficina de história de vida é o início dessa parceria. A oficina de história de vida ela foi criada a partir da equipe pedagógica do PRES, e ela foi aplicada primeiramente na escola Alas Pinho, em Pentecoste, que é uma escola modelo da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Essa oficina de história de vida, ela vai começar a criar laços entre o professor e alunos ao ouvir as histórias contadas pelos alunos em seus memoriais. Então, o início dessa parceria inicia-se com a oficina de história de vida. E como é fantástico esse envolvimento dos meninos ao trocarem as suas histórias e ouvir a história do professor, se aproximando muitas vezes da história de vida deles. Porque, assim, os meninos acham que a gente já nasceu professor, não teve nenhuma dificuldade na vida, tudo é muito tranquilo e maravilhoso. E quando você partilha sua história de vida, você mostra para ele sua caminhada. E ele não vai se envergonhar da caminhada que ele está fazendo também com as dificuldades que a vida tem. Por isso que a aprendizagem cooperativa, eu costumo dizer, ela é intercultural. Ela não é elitista. Ela aproxima tanto as histórias de vida que faz com que essa parceria crie realmente esse clima emocional favorável em sala de aula. Então, ela é uma estratégia voltada para o trabalho em grupos heterogêneos, com a orientação do professor em suas atividades. O
professor sai do centro, né? O professor que sabe tudo, é o professor que detém o conhecimento para ser um mediador. O professor ainda vai ser o centro dessa sala de aula? Vai, mas ele muda o foco dessa centralidade. Ele não é mais somente um professor que conhece toda a matéria, todo o conteúdo, mas ele media esse conhecimento através das estratégias, porque na aprendizagem cooperativa nós temos muitas técnicas a serem utilizadas para apresentar o conteúdo para os meninos. Tem uma técnica que foi criada também na Ampim, que se chama EPNFA, que é uma técnica de mudança. Vamos dizer que eu fui professor em sala de aula 15 anos. Como é que eu faço essa mudança para a aprendizagem cooperativa sem nem me assustar como professora? Como é que eu vou sair dessa centralidade se eu mandar na sala, ter esse controle dos alunos, para de repente os meninos terem também controle sobre as suas atitudes em sala de aula? Então, a técnica da EPNFA, ela faz com que o professor gradativamente saia do seu tradicional, né, do seu centro, para a aprendizagem cooperativa, onde tem centenas de técnicas diferenciadas. E como é que a gente faz esse trabalho em sala de aula? Através dos 5 elementos da aprendizagem cooperativa, que são a interação com o motor, a responsabilidade individual, o desenvolvimento de habilidades sociais, o processamento de grupo e a interdependência social positiva. A gente costuma dizer que para ser um aluno ou professor cooperativo, a gente não nasce sabendo, a gente precisa ser ensinado e ser apresentado a esses 5 elementos para gradativamente a gente mudar a nossa posição. Assim, só por algo dizer assim, tipo, eu tenho uma meta coletiva a ser atingida em sala de aula, e como é que o aluno vai dar conta da sua aprendizagem e, além disso, da aprendizagem do outro? Então, a responsabilidade individual, a interação com o motor, o processamento de grupo, esses 5 elementos vão auxiliar esse menino e menina a fazer com que o seu aprendizado também, além de ser significativo para ele, seja significativo para o outro. Pode mudar. Na sala de aula, como eu falei, né, o professor ele permanece central, porque ganha novas dimensões. O professor ele deixa de ser aquele reprodutor do conteúdo, que é o conteúdo, para ser o que reflete sobre sua prática. Se eu tenho conteúdo, vou trabalhar esse conteúdo com o aluno, como é que eu faço com que esse conteúdo chegue aos meus alunos? Eu tenho técnicas que eu posso utilizar para facilitar essa aprendizagem. Eu tenho estratégias que eu posso utilizar para facilitar essa aprendizagem. E o mais importante, o professor, na sua avaliação, ele se torna um pesquisador. Eu não sou mais aquele professor, por isso que a sala de aula cooperativa ela não é fácil, porque ela exige planejamento, ela exige uma mudança de visões sobre aquilo que eu estou trabalhando em sala de aula e a confiança na autonomia desse aluno. Isso tudo gerenciado por você em sala de aula, mediado através dessas estratégias em sala de aula. Muda o paradigma da sala de aula por completo. E o que eu posso dizer é assim, que a utilização dessa estratégia ela tem impactos bastante positivos na vida desses meninos. Eu tenho uma certeza que ao sair da escola agora, né, que eu saí em julho, eu deixei sementinhas na
cabeça desses meninos essa autonomia, de eles saberem que podem, que conseguem, e que no mundo, principalmente no mundo de hoje, tão competitivo, a gente precisa ser mais solidário e cooperativo, para que a gente possa visualizar um futuro menos trágico para a gente mesmo. Porque através da cooperação a gente faz com que os meninos enxerguem as possibilidades que eles têm. E você trabalhar com sonhos em sala de aula, na escola, é fantástico, porque amplia os horizontes desses meninos. Então é essa certeza que eu tenho, que a aprendizagem cooperativa ela tem uma mudança significativa e positiva na vida desses meninos, e eles se tornam muito mais responsáveis pelo conhecimento deles, eles não esperam mais por ninguém, porque eles sabem da potencialidade deles e podem buscar, com seus projetos de vida, alcançar todos os seus sonhos. Bom, para finalizar, a gente participa, o programa de estímulo à cooperação na escola, que é o PRESSE, atualmente está inserido na EIDEA, Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovações Acadêmicas, e na COART, Coordenadoria e Articulação entre a Universidade e a Escola Básica da UFC, em parceria com a SEDUC e a SME. Bom, minha fala é essa sobre a aprendizagem cooperativa. Queria agradecer aqui a professora Ana Valéria e convidar também para o debate aqui, para discutir o tema e depois para abrir as perguntas. A Arneide Andrade, que é a coordenadora do projeto, e também os representantes da SME, o Marcos Machado e Cícera Angélica. Podem. Meu nome é Márcio Machado. Eu estou agora na assessoria das escolas de tempo integral, a sede da SME, onde a gente abraça a prece ali, nessa assessoria também. E fui diretor da Escola Maria do Socorro Alves Carneiro, até bem recentemente, de 2014, na implantação da Escola de Tempo Integral. E a gente teve o prazer imenso de também aplicar lá na Escola Maria do Socorro a aprendizagem cooperativa. E como gestor, eu vou trazer a minha experiência aqui como gestor de uma escola que faz a aplicação da aprendizagem cooperativa. Quais são as vantagens? A Valéria colocou algumas questões do trabalho, ali da sala de aula, do desempenho dos meninos, mas para além disso a gente tem toda uma quebra de paradigma em relação ao professor. Como ela falou, assim, a gente muda um pouco o foco, a centralidade, que deixa de ser ali o professor e passa mais para os meninos. Eles são, sem dúvida alguma, personagens mais ativos ali na sala de aula. Mas a gente tem esse papel do professor, porque aplicando ali as estratégias da aprendizagem cooperativa, a gente tem um planejamento diferenciado. Você precisa se deter muito mais ali no estudo para poder organizar. A organização da sala também muda, a formação dos meninos, acredito que a gente fale bastante sobre isso, com mais propriedade, a formação dos meninos, mas é uma quebra de paradigma para o professor. Eu percebi muito isso, E no primeiro momento você dá aquela travada, puxa vida, como é isso, Agora eu
planejamento é diferente, eu vou ter que fazer mais atividades onde os meninos vão estar desenvolvendo ali, a gente vai ter uma pré-edição menor, o tempo do professor ali no começo da aula é bem menor na aprendizagem cooperativa. E outra questão também que incomoda um pouco o gestor, agora falando como diretor da escola, é a questão dos resultados, né? Hoje a gente vive uma política de resultados na Prefeitura de Fortaleza. E a gente pensa um pouco sobre isso. Será que vai vir o resultado? Será que esses meninos eles vão aprender nessa perspectiva, né? E para nossa surpresa, a gente percebeu que as turmas em que o professor aplicava a aprendizagem cooperativa, esses meninos, eles tinham uma aprendizagem muito maior, né? Qualitativamente falando, eles eram de fato meninos mais autônomos, né? E era muito engraçado, porque a gente via os meninos organizados em grupo, não só na sala de aula, mas também nos horários de intervalo, né? Então eles ficavam nos corredores, no pátio, eles organizavam grupos para estudar, né? Então aquilo já estava tão ali entrelaçado na prática deles, na vida deles, que eles também no horário de intervalo se reuniam para estudar e cada um tinha também o seu papel ali já definido. E a questão da solidariedade, né? A Valéria também tocou sobre isso, no sentido de que esses meninos, a preocupação deles não é apenas se eu vou alcançar a meta, se eu vou tirar uma boa nota, né? Se eu vou passar de ano. A preocupação dele é eu tenho que passar de ano, eu tenho que ter uma boa nota, mas o meu amigo também tem. A gente precisa chegar junto lá, né? Isso é um diferencial muito grande naquelas turmas que a gente tinha ali a aplicação da aprendizagem cooperativa. Na Escola Maria do Socorro, nós tivemos duas experiências em relação à aprendizagem cooperativa. Num primeiro momento, a gente teve a adesão do professor, né? Então, o professor fazia a adesão ao programa e desenvolvia as atividades ali. Em outro momento, a gente pensou que seria muito bom que todos os professores aplicassem a aprendizagem cooperativa. E aí a gente estabeleceu que todos tinham que fazer, né? Não era mais por adesão. E aí foi um conflito, realmente, né? Foi um conflito porque alguns colegas não queriam, né? Mas como a direção estava, de certa forma, impondo, eles fizeram, mas não fizeram tão bem. Isso causa, de fato, um ranço, né? E aí a gente teve que voltar atrás, dizer, não, realmente não dá, a gente tem que casar aqui com o Prece, né? Que o Prece sempre fala isso, né? Que tem que ser por adesão, não pode ser uma imposição. E aí a gente observou que mesmo alguns professores, no primeiro momento quando a gente colocou que era obrigado, né? Quando a gente disse, não é mais obrigado, vamos voltar atrás, você faz por adesão, eles resolveram aderir. Porque a proposta realmente faz uma diferença muito grande na vida dos alunos, gente, né? A gente observa a questão da maturidade, né? Da autonomia, da criticidade, da solidariedade. Então, assim, como diretor da escola Maria do Socorro, eu pude vivenciar isso, né? E os resultados foram, sem dúvida, melhores naquelas turmas onde se aplicava a aprendizagem cooperativa. Obrigado. Boa tarde. Já foi falado, meu nome é Arneide Andrade. Eu quero só fazer uma correção. Eu não sou coordenadora do projeto. Eu não sou coordenadora do projeto, né? O coordenador desse projeto é o professor Manuel Andrade, e eu e Valéria e mais um outro grupo, nós somos da SME e outro grupo da CEDUG, nós fazemos parte da equipe dele, tá? Então, assim, eu sou professora da rede municipal e estive em sala de aula até 2015, 2016, e a partir de 2016 fui convidada a integrar essa equipe. E assim, eu não poderia falar de aprendizagem cooperativa sem falar como foi que ela surgiu, de onde foi que ela caiu, né? Vocês já ouviram falar muito aqui Prece, todo mundo falando Prece, né? E o que é este Prece? O Prece, ele, como já foi falado, ele é um programa de título A Cooperação na Escola e surgiu de uma iniciativa
coordenador do projeto. Em 1994, em uma comunidade chamada Cipó, em Pentecoste, onde lá ele estimulou alguns estudantes que estavam fora da faixa etária, fora da escola, a estudarem em grupo, a fim de ingressarem no ensino superior. Né? E para encurtar a história, isso aconteceu, e 2 anos depois começaram a entrar estudantes na universidade, e esse grupo foi crescendo, hoje através do PRESS, que inicialmente era um projeto de extensão da Universidade Federal, porque o professor Manuel é professor da universidade, se transformou num projeto de extensão e foi ampliando-se até hoje se tornar um programa de estímulo à cooperação na escola. Inicialmente, esses meninos, quando eles estudavam em grupo, era mais como se fossem monitores, porque cada um tinha uma função, que aquele que sabia mais matemática, que sabia mais química, etc., ensinava os outros. Através disso, eles conseguiram entrar na universidade. E mais ou menos em 2009, 2010, quando o PRESS estava completando, eu acho que 9 anos, não me recordo bem, nós convidamos o professor Edgar Linhares, apresentamos a experiência para ele. Todo mundo acho que conhece o professor Edgar, conheceu o professor Edgar Linhares, né, do conselho, e ele, ouvindo as apresentações, o que foi feito, ele disse: olha pessoal, isso que vocês estão fazendo aí, já existe uma experiência que já há mais de 100 anos em vários países, que é conhecido como uma aprendizagem cooperativa. E nos mostrou quem eram as pessoas, nos falou quem eram as pessoas que pesquisavam sobre esse assunto, que já havia influenciado a educação em vários países do mundo, que são os irmãos David e Roger Johnson, né? Enfim, a partir daí, o professor Manuel foi ver essa experiência da Universidade de Minnesota e fez várias workshops lá com os irmãos Johnson, e nós voltou e deu essa ampliação naquela iniciativa que começou com 6 estudantes. Né? A nossa experiência toda era com estudantes, nós não trabalhávamos com professores, porém, os irmãos Johnson, né, que são os pesquisadores, eles trabalham mais com professores. Então, o que aconteceu? Quando ele veio de lá com a experiência do trabalho com professores, a gente juntou e hoje, né, houve uma ampliação. Nós trabalhamos tanto com estudantes dentro da escola pública, como também com professores da rede pública. Porque o PRESS, desde o seu início, vamos dizer assim, o grande mote ou o princípio era o fortalecimento da escola pública. A gente sabia que aqueles meninos estavam fora da escola e eles deveriam não estar. E que se nós conseguíssemos, de alguma forma, fortalecer a escola pública, a gente estaria colocando esses meninos dentro da escola. E outros mais que vieram depois, né? Então, assim, essa parceria foi estabelecida com os irmãos Johnson e a universidade reconhecendo, né, essa estratégia que era trabalhada com os meninos lá em Pentecoste após a criação do programa de extensão, do projeto de extensão, trouxe para dentro da universidade essa experiência, né? Criou uma coordenadoria para trabalhar com os estudantes da universidade, principalmente das áreas da tecnologia, que não conseguiam concluir os cursos e tal. Então, a gente começou a trabalhar dentro da universidade. Logo em seguida, mais ou menos em 2011, a Secretaria de Educação ouviu falar também da experiência, e aí nós fizemos vários cursos para professores da rede pública estadual. Depois, seguindo, a Secretaria nos deu uma escola, na qual o PRESS hoje é cogestor através da universidade, né? Que é a Escola de Ensino Profissional Alan Pinho em Pentecoste. Essa escola, ela é o nosso laboratório. Todas essas experiências que a Valéria falou, essa estratégia, SMFA, que a gente chama estratégia de transição
da metodologia tradicional para a aprendizagem comparativa foi desenvolvido, né, por essa equipe pedagógica que hoje trabalha no PRESS, na Escola Profissional de Petacós. Tá? Inclusive, essa escola ela está com 7 anos e ela hoje é reconhecida como uma das escolas transformadoras do mundo. Né? Essa Escola Transformadora é um programa que é desenvolvido pelo Instituto Alana e a Axota, onde eles reconhecem experiências educacionais transformadoras. E a Escola Lampião, somente ela e a Escola Vila aqui no Ceará foram reconhecidas como escolas transformadoras. Trouxe até um videozinho para no final passar para vocês sobre a experiência. Né? Enfim, então eu acho que é mais ou menos isso. Né? Eu não sei se eu consegui explicar bem o PRESS. Né? Hoje ele é um programa, como a Valéria falou, ligado à universidade através da EDEA, que já foi colocada ali, o que é a EDEA, e nós deixamos também de trabalhar somente com estudantes. Nós hoje estamos fazendo formação de professores, né? Na SME nós tivemos a experiência, como o Márcio falou, e hoje nós ampliamos, estamos oferecendo um curso, não é bem um curso, é uma jornada formativa, que você vê a parte teórica, mas logo em seguida, dentro da escola, você precisa aplicar. E essa jornada está sendo oferecida desde 2017 para a SME e também para a CEDUC. Então, nós estamos hoje com mais ou menos 268 professores que estão participando dessa jornada nesse ano de 2018. E é só. Boa tarde, sou Cícera Angélica. Atualmente estou na assessoria de educação integral, na SFE. Sou professora da rede, sou professora de geografia. E como já foi apresentado pela rede e pela Valéria, a primeira sementinha da PRESS nasceu lá na Escola Maria do Socorro. Mas em 2017, o PRESS iniciou a jornada com 5 escolas de tempo integral. Uma delas foi a ETI Joaquim Francisco, escola onde eu atuei de 2015 a 2017, na condição de professora de geografia e para diversificada. Eu tinha eletiva, metodologia da pesquisa. E assim, falar do PRESS na condição de professora, hoje, é uma satisfação. Em 2017, quando me foi apresentada a proposta, toda a minha escola fez a adesão, ETI Joaquim Francisco, e iniciamos os trabalhos. Para a gente era tudo novo, era um desafio. Trabalhar com aprendizagem cooperativa, dar essa autonomia aos alunos, mas aí a gente pensava, eu não trabalho protagonismo, eu não incentivo o projeto de vida do meu aluno, então o momento não é só da mudança do aluno, é a mudança do eu professor. E eu lembro que por muitas vezes eu angustiada, fazia o plano de aula, a coisa mais linda, bem bonitinha, mandava para a rede. Aí chegava no dia do encontro lá da área da Humanas, Arneide, deu certo com o 8º ano, mas com o 9º ano ainda estou engatinhando. Aí chegava o segundo encontro, Arneide hoje, semana passada deu certo com o 9º, mas o 8º teve um retrocesso. E eu lembro que em muitos momentos de partilha, com o professor Manuel e com o Arneide, o professor Manuel virou para mim e falou, mas quem disse para você que ia ser fácil? Ninguém aqui disse que ia ser fácil. É uma mudança de paradigma, uma mudança da sua postura enquanto educadora. Ser dador de aula é muito fácil. Ser educador é um processo constante, é contínuo, ele é diário. E eu me permiti essa mudança. Foi muito gratificante para mim. Eu posso dizer hoje, os meus 15 anos de magistério, foram os 2 anos mais gratificantes. Porque eu me permiti a mudança. Eu era uma professora extremamente centralizadora e não me via assim. Achava que não, na minha aula tem seminário, tem aula de campo. Eu proporciono diversas estratégias aos meus alunos, mas estudo para centrado no eu professor. A partir do momento que eu comecei a quebrar esse paradigma, a mudar a minha postura, consegui perceber a mudança em sala de aula.
O dia mais feliz que eu tive enquanto professora foi o dia que eu cheguei na turma do 8º C, que era a turma mais complicada da escola, em termos de disciplina, né? Pela questão da inquietude. Eu até falava para a Arneide, que eles são eufóricos demais. Eu nunca vi uma turma com tanta energia. E no dia que eu cheguei, encontrei a turma toda organizada com as células, né? Porque eles se organizam em trios. E eu comecei com o quarteto, eu não está dando certo, Arneide, vou para o quinteto. Não deu certo, ela não vai dar certo quando você fizer como tem que ser feito. Tá bom. Sentei com o professor de história, organizei os trios, e lá, esse menino vai ser o coordenador da célula. Esse vai ser o relator. Esse vai ser o guardião do tempo e do silêncio. E fomos organizando as turmas. O dia que eu cheguei na sala do 8º C, após o intervalo do almoço, quem é da ITI sabe, o primeiro tempo, no horário da tarde, é sufoco. Encontrei a sala organizada, cada um conhecendo a sua função, a sua atribuição, e eles apontaram, professora, hoje no guia é esse tema. A senhora parou em tal conteúdo. Eu falei para os meninos, ok. E eu, quando disparo a falar, né, sou geógrafa, sou da Humanas, se deixar eu passo a tarde inteira com os meninos falando. Eles viraram para mim, lembre que a senhora só tem 15 minutos para a sua explanação. Então, vai tirar o nosso tempo. Aí eu olhei para o lado, meu Deus, agora eu entendi quando dizer que eu estava criando as cobrinhas para me picar. Mas eles me policiaram. E eu passei a organizar o meu tempo em virtude do tempo deles. Cada um sabia da sua função. E aí eu entendi o conceito da corresponsabilidade dentro da aprendizagem deles. A responsabilidade era minha? Era. Mas eu lembro que o Átila, que é um aluno muito complicado da turma, eu coloquei para ser o coordenador da célula. Eu não, o conflito da célula é você que vai mediar. E ele era muito bom em geografia. Na realidade, ele era muito bom em todas as disciplinas. Tinha um colega mais fraco na turma, não, você vai ser relator. Coloquei os meninos, né, para se organizar, e eu lembro que no final da aula o Átila falou para mim, professora, eu preciso estudar mais, porque ele precisa da minha ajuda. Bem, continue assim. Você é corresponsável pela aprendizagem dele. Quando chegou no final do bimestre, que eles viram lá, a média 8, o Átila olhou para mim, tia, venci. Eu tinha um desafio que a senhora me deu no primeiro dia de aula. Era ajudar o meu colega. A média dele hoje é 8. E ver o colega lá no fundo da sala chorando e agradecendo, porque era o excluído, era aquele menino que ninguém queria para seminário, era aquele menino que ninguém queria na equipe, era aquele menino discriminado pelos professores e pelos colegas, pela dificuldade com a aprendizagem. E o outro, né, em contrapartida, com o id, o ego, o superego inflamado pelo fato de ser muito bom em humanas. Quando eu consegui equilibrar, né, os dois ali, tendo um outro ali na interface, que é o trio heterogêneo, né? Tinha a menininha que ficava lá fazendo a mediação, que era a minha guardiã do tempo e do silêncio. Para mim foi uma vitória. A vitória de ver o que precisava crescer, crescendo, ver o que precisava amadurecer, né? E ter consciência da responsabilidade dele com os outros, também amadurecendo, e de ver o crescimento da turma. Aí eu vi que a coisa estava dando certo. Fui para o 9º ano. O 9º ano era um desastre. Eles acostumados com a rotina, com a vivência, já era o último ano deles na escola. O professor de história, não, no 9º ano eu desisto. Aí a de ciências, não, eu desisto do 9º ano. Não, eu vou continuar. Arneide, eu vou continuar batendo na tecla do 9º ano até conseguir. Eu lembro que na última semana de aula, eu sentei, respirei, fiz a chamada e fiquei observando os meus meninos estudando. Tive os meus 15 minutos e fiquei observando os meninos estudando. Aí eu entendi o que era aprendizagem cooperativa. Entendi o meu papel enquanto educadora, enquanto mediadora no aprendizado deles. Posso dizer que foi a experiência mais gratificante que eu tive enquanto professora. Fico feliz em hoje o PRES estar, né, apoiado à ASEG. Posso levar essa experiência enquanto docente para os meus colegas e sei que a sementinha que foi colocada
lá na IPE Joaquim Francisco, com os meus meninos do 8º, os do 9º já estão no ensino médio, mas os do 8º hoje estão no 9º e hoje eles cobram dos meus colegas a aprendizagem cooperativa. E quando o professor extrapola os 20 minutos, ele diz: ei, professor, seu tempo agora é o nosso. Porque eles já conceberam. E eles conceberam isso mais rápido do que os colegas professores. Porque daí a necessidade da gente se construir e reconstruir enquanto educador. E é um processo diário. A gente sabe que é desafiador, mas dentro da aprendizagem cooperativa ele é possível. E a gente consegue, ao final de cada ano, perceber o crescimento dos meninos, não só no cognitivo, mas no afetivo e no social. Porque ela extrapola, né? Ultrapassa as barreiras apenas do cognitivo, do aprender. Mas vai lá para os pilares da educação. O aprender a ser, o conviver, o fazer. Todos esses pilares são trabalhados na aprendizagem cooperativa. De uma forma muito sutil, mas a gente consegue trabalhar todos os pilares dentro da aprendizagem cooperativa. Recomendo a todos os colegas, né, quem já participa da jornada, que dê continuidade, e aqueles que ainda não conhecem, que iniciem. Obrigada. Eu queria só fazer mais uma complementação sobre essa interligação entre a aprendizagem cooperativa e o PRES. Né? O PRES, enquanto programa, ele trabalha com 5 premissas. A primeira premissa é exatamente, a gente fala que o estudante ele pode ser um parceiro do professor. E aí nós chamamos essa premissa de parceria professor-estudante. Para isso, nós temos estratégias para que o professor transforme o estudante num parceiro seu dentro de sala de aula. Né? Uma outra premissa é a responsabilidade individual. A gente compreende que o estudante ele pode e deve ser responsável também pela aquisição do seu conhecimento. Quando nós conseguimos fazer com que o estudante reconheça que ele tem potencial, como a professora Valéria falou, e que ele pode ser desafiado a adquirir o próprio conhecimento, ele vai se tornando autônomo e a responsabilidade, vai tomando para si a responsabilidade da sua aprendizagem. Né? Uma outra coisa é a cooperação. Né? É exatamente onde a aprendizagem cooperativa está inserida, dentro da premissa cooperação. Porque quando a gente fala em aprendizagem cooperativa, a gente fala em estratégias que o professor pode utilizar dentro da sua sala de aula para potencializar, para dinamizar as suas aulas, né? Ela tem todas as estratégias, e essa aprendizagem cooperativa ela está dentro da premissa cooperação, porque a gente compreende que sem cooperar a gente não vai muito longe. Né? A gente vê dentro das escolas cada um por si, cada um, às vezes até os melhores estudantes são valorizados, mas aqueles que estão ficando para trás, eles continuam lá. Então a gente precisa ter estratégias de cooperação dentro de sala de aula para que eles ajudem uns aos outros. Né? A outra é a educação emocional, que a educação emocional talvez seja uma das mais importantes, porque a gente compreende que se existir um clima emocional agradável, favorável à aprendizagem dentro da sala de aula, se torna mais fácil tanto para o professor como para os estudantes aprenderem. Como a Valéria falou, a primeira atividade que é feita quando você vai trabalhar com a aprendizagem cooperativa é você fazer uma oficina de história de vida. Qual é o objetivo dessa oficina? É diminuir os prejudicamentos, estabelecer um relacionamento, um clima de relacionamento agradável entre os estudantes. E quando eles compartilham essas histórias, a gente tem muitas experiências disso, que favorece que eles se tornam-se mais amigos, se tornam mais companheiros. Né? Quando eles conhecem a história do outro, até às vezes dizem assim, puxa, eu achava que tu era assim, mas após ouvir o teu relato, eu mudei o que eu pensava. Isso acontece, a empatia gera empatia. Então a educação emocional, né, é uma das premissas mais importantes para se trabalhar. Inclusive, né, não sei se vocês sabem, foi feita uma pesquisa recentemente pelo Grupo Casa SUS, né, do Chile, e ele fez em algumas escolas lá, e de todo, pesquisou várias escolas, e de tudo que a escola podia oferecer, como estrutura, professor
professores capacitados, livros didáticos, o que mais influenciava, o que mais ajudava a aprendizagem era um clima emocional da sala de aula. Certo? Então, e uma outra premissa que é a solidariedade. A solidariedade não é aquela questão de eu dou porque eu sou bom e ele é coitadinho, ele precisa, não. Mas a solidariedade no sentido de que eu estou indo, eu estou vendo que meu companheiro atrás não está conseguindo, então eu volto para ajudar. Então, o que eu vou ganhar com isso? Nada. Mas eu quero ter o meu colega junto comigo. Então, isso é solidariedade. Então, são essas 5 premissas que hoje o Bresser trabalha, né? A parceria professor-estudante, a responsabilidade individual, cooperação, a solidariedade e a educação emocional. Então, a gente se baseia nessas 5 premissas. E se vocês vão ver agora, eu vou passar agora, né, um videozinho sobre a nossa experiência, né, que é a Escola Profissional de Pentecoste, que foi reconhecido como uma das escolas transformadoras. Uma dificuldade histórica no Brasil é o acesso da população à educação gratuita de qualidade. Ouvimos com frequência comentários negativos dizendo que as escolas vão de mal a pior. Os desafios nessa área são grandes, assim como as oportunidades. Toda escola tem liberdade para criar seu projeto político-pedagógico assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases. Nós pegamos a estrada em busca de projetos bem-sucedidos que podem inspirar novas transformações. Ouvimos educadores, estudantes, pais de todo o país para mostrar que uma nova educação não é possível. As sementes estão lançadas. Uma experiência inovadora de educação que começou em Pentecoste, no interior do Ceará, e se espalhou pelo estado. A metodologia da aprendizagem cooperativa se dá a partir de células de 3 estudantes que constroem o conhecimento em conjunto com a ajuda dos professores. O índice de aprovação nas universidades aumentou e os ex-alunos voltam para passar o seu conhecimento para os mais novos. É a educação solidária na prática. Nesta rede de afeto, o que se busca é um bom resultado para todos. Aqui nós nos esforçamos muito para que esse princípio da autonomia, da capacidade do estudante buscar a sua própria aprendizagem, ele não precisa ficar sendo mandado pelo professor para estudar uma coisa. A gente gostaria que os estudantes aqui eles soubessem o que tem que aprender e eles mesmos fossem atrás de aprender aquilo que é necessário. Isso é uma coisa importante. A segunda coisa importante para nós é que eles desenvolvam, a gente tem esse princípio da cooperação, que eles desenvolvam a capacidade de interagir uns com os outros de forma promotora. Eles saibam promover o sucesso do colega para alcançar um objetivo comum. E aí eles saibam utilizar os elementos que fazem a cooperação funcionar. E o terceiro aspecto, muito importante mesmo, é um aspecto da solidariedade, um princípio da solidariedade. Puxa vida, nós sonhamos muito que todo estudante nosso aqui seja capaz de olhar para os colegas que estão ficando para trás e ajudá-los a chegar lá também junto, a chegar no 3º ano com aprovação e com desempenho acadêmico satisfatório. Porque nossa meta é desempenho acadêmico, excelência acadêmica com equidade. Não nos interessa simplesmente ter alguns estudantes que são, vamos dizer assim, campeões de Olimpíadas, enquanto que a maioria, ou uma boa parte, deles estão ali para trás e estão sentindo inveja do que estão na frente. Nós queremos equidade na aprendizagem. E essa equidade na aprendizagem, ela vai acontecer com o princípio da solidariedade sendo vivenciado cada dia. Eu acho que aqui ninguém aprende nada sozinho. Todos nós aprendemos uns com os outros. Nós não aprendemos somente as disciplinas que são dadas pela escola.
acho que a gente também aprende as disciplinas da vida, porque nós aprendemos com as experiências de vida uns dos outros. Para falar do início da escola, eu preciso falar um pouco sobre o PRECE. O PRECE, o Programa de Educação em Células Cooperativas, é um movimento de estudantes que nasceu aqui na região de Pentecoste, Apuiarés, e que, através e a partir dele, assim, centenas de jovens dessa região teve a oportunidade de ir para a universidade e, chegando à universidade, poder também retornar para as comunidades de origem e poder contribuir com o desenvolvimento da comunidade. O PRECE é um movimento que nasceu em 1994, com 7 estudantes do interior daqui do município de Pentecoste, uma comunidade chamada Cipó. Lá, o professor Manuel Andrade reuniu esses 7 estudantes, a maioria que já estava fora da faixa etária escolar. Eles estudavam numa casa de fazer farinha. Certo? E lá eles foram estudando mutuamente, utilizando o que no começo se chamava estudo em grupo. E depois nós fomos aprendendo que existia uma metodologia chamada aprendizagem cooperativa. Outras pessoas da sede do município ficaram sabendo da história, que as pessoas estavam estudando numa casa abandonada, estavam passando na Universidade Federal e foram daqui da sede para o interior, para a comunidade de Cipó, e lá estudaram, formaram um grupo de estudo, lá criaram o PRECE e vieram pessoas de outro município estudar aqui. Essas pessoas levaram a metodologia para outros municípios e assim o PRECE hoje já está em 7 municípios e assim ele foi crescendo até chegar até o governo do estado descobrir a nossa metodologia. Foi implantada essa escola e essa escola é utilizada a metodologia do PRECE, a metodologia da aprendizagem cooperativa. O grande sucesso do PRECE, ele se deu porque as pessoas tinham um potencial e quando elas foram estimuladas a compartilhar isso uns com os outros, isso aumentou. Então nós juntamos aí paixão, juntamos o sentimento de missão e juntamos o potencial que cada pessoa tem e descobrimos essa mágica da cooperação, da solidariedade. Então ele se construiu assim. Então a Escola de Pentecoste é um projeto piloto, pioneiro, é um grande laboratório para que inovações pedagógicas desenvolvidas na história do PRECE e depois dentro da própria escola possam ser testadas como estratégia de formação e de acesso ao ensino superior, mas também como estratégia que possa ser replicada para outras escolas da rede. Nós oferecemos ao professor Manuel Andrade, oferecemos ao pessoal do PRECE, oferecemos aos professores aqui de Pentecoste a oportunidade de ter uma escola que eles pudessem experimentar a metodologia da aprendizagem cooperativa em sala de aula. E essa metodologia está havendo uma transferência de tecnologia também para as outras escolas do Estado. E aí a gente apoia através dessa coordenadoria que existe na Secretaria de Educação, que dissemina, que tem o papel de disseminar essa metodologia para as outras escolas do Estado. Então as nossas aulas elas têm 5 etapas básicas e que caracterizam essa aula e que diferenciam obviamente do modelo tradicional. Nós temos uma exposição inicial, onde o professor utiliza entre 20% e 30% do tempo da aula. Depois os estudantes já divididos em células de 3, nas nossas aulas os estudantes não ficam enfileirados, eles ficam em células de 3 estudantes. Primeiro eles fazem um trabalho individual para reforçar essa questão da autorresponsabilidade e da importância que cada um tem para a construção do conhecimento coletivamente, para a própria formação dos colegas. Na sequência a gente tem um trabalho coletivo, onde eles têm um produto a entregar para o professor, que nós chamamos de meta coletiva. Ao final da aula o professor faz um fechamento e conclui os trabalhos com uma avaliação individual. A gente vai desenvolver uma
responsabilidade individual, porque a gente vai ter que se esforçar ao máximo para entender o nosso conteúdo, para passar para a célula. Então, quando você termina de ler o conteúdo e você aprende o máximo que você pôde, você vai explicar. Quando você explicar, você vai fixar o conteúdo. Quando seus colegas lhe explicarem, você vai conseguir entender as outras partes que você não viu. Então, no final do compartilhamento, a gente vai ter aprendido, além do que o professor falou, todo o restante do conteúdo que foi exposto pelos nossos colegas. Isso é muito proveitoso. Nós passamos uma semana, quando ingressamos na escola, uma espécie de preparação. Lá nós temos oficinas da apresentação do que é a aprendizagem cooperativa em si, o que ela propõe e principalmente o modo como nós devemos nos comportar. Lógico que eles dão toda a liberdade, mas eles dão os mecanismos que nós devemos usar para lidar com conflitos. Nós temos oficinas que estimulam a empatia entre os estudantes, né? Nós não só passamos vídeos, filmes que fazem as pessoas, os estudantes refletirem sobre isso, mas temos exercícios práticos. Um exercício muito importante que desenvolve a empatia, que é uma marca da nossa escola, é que todo estudante nessa escola, quando ele chega, a primeira coisa que ele faz aqui dentro da sala de aula é contar a sua história de vida do colega. Então ele chega, nós reunimos, ele chega no primeiro ano, a gente reúne o centro com o estudante do segundo ano e com o estudante do terceiro ano. E ele vai contar a sua história de vida para o seu colega. E ele vai ouvir a história de vida dos outros dois colegas. Isso tem um impacto muito grande na vida deles. Porque eles começam a conhecer o outro, as dificuldades que o outro enfrenta, as semelhanças que existem entre eles, entendeu? Então isso já estimula a empatia. Nós temos técnicas de aprendizagem cooperativa que usa, vamos dizer assim, o que a gente chama de polêmica construtiva, onde as pessoas mudam de posição na hora de um determinado conflito, entendeu? Tudo isso aí ajuda a gente entender o outro melhor e melhora as relações afetivas entre eles. Ele é um método que vai abarcar com as necessidades do nosso século, né? A gente precisa estar mais próximo das pessoas, a gente precisa ter mais uma consciência planetária. E o método tradicional, ele coloca o estudante num patamar muito passivo, né, de receber informações de alguém que é o detentor do saber. E o método tradicional também afasta as pessoas em suas relações e não oportuniza o diálogo. E aí a gente já sabe também que o diálogo ele promove conflitos, e os conflitos eles precisam ser vivenciados na sociedade. Eles não podem ser omitidos, eles não podem ser abafados. E se eu não tenho uma interação com você na minha relação, a gente não vai nunca entrar em conflito, a gente não vai conhecer as ideias uns dos outros, não vai poder agregar mais conhecimento ao nosso saber, à nossa formação enquanto pessoa. Quando eu vim, né, de outra escola, eu tinha muito essa ideia do eu tenho que conseguir. E aí a escola, pela metodologia cooperativa que ela trabalha, eu tive que aprender que não é só eu, né? Que eu tenho amigos, que eu tenho pessoas ao meu redor que eles também querem. E que se a gente se ajudar, a gente consegue chegar ao que a gente deseja, ao nosso objetivo final, e todo mundo, assim, ser feliz ali. E aí eu desfiz essa minha ideia do eu. Abrir o bloco aqui para perguntas, alguém tem pergunta? Boa tarde aos professores, é um prazer imenso recebê-los aqui. Eu
Meu nome é Cláudia Leitão, eu sou a diretora do Observatório de Fortaleza. Essa casa é de vocês. Eu espero que a gente possa trazer cada vez mais professores da rede pública do Ceará para essa casa. É um lugar do conhecimento, um lugar da troca de saberes, portanto, vocês estão no lugar certo. Foi uma tarde, está sendo uma tarde muito rica, eu estou aprendendo aqui muito, ouvindo a experiência de cada um e vendo esse filme também tão didático, tão bem construído, olhando ali que é uma produção da Ancine, que é a agência de cinema, que está ameaçada talvez de acabar, e eu acho que esse debate está acontecendo num momento importante, num momento em que exatamente se precisa cada vez mais falar em educação, se falar em solidariedade, se falar em diálogo, não é? Para que a gente possa vencer a mentira, a violência, os retrocessos democráticos que nós não podemos, não é, permitir de um país que já avançou tanto. Não é? É um orgulho para o Ceará ver essa experiência de Pentecoste. E eu queria, além dessa fala de saudação, de alegria, como o Ceará tem avançado e é um orgulho para o Brasil, e vamos torcer que essas conquistas, nenhuma delas retroceda, que a gente continue a avançar, mas eu queria, assim, perguntar para vocês, não sei exatamente quem responderia, mas em que medida essa ação que começa em Pentecoste, como é que ela avança nos outros municípios, nas outras escolas, se há uma abertura, se há já algum tipo de pesquisa que nos diga ou nos aponte se há um avanço de compreensão e de adesão a essa metodologia. Eu sei que há dificuldade certamente, inclusive, de pesquisa no sentido de perceber talvez os impactos, não é? Não sei se há indicadores já capazes de mensurar a palavra ruim, mas enfim, de dar a entender como essa metodologia pode ser importante, não somente para a apreensão do conhecimento, mas para a vida em comunidade. Acho que é de uma ousadia impressionante e admirável essa metodologia que permite ao indivíduo, não é, entender que o outro não deve ser anulado em função da sua própria opinião, que dá lugar, portanto, à existência da compaixão, da alteridade, da diversidade. E a segunda questão que eu colocaria é: como é que isso iria para o ensino médio da escola pública? Imaginando que há um trabalho que está sendo feito no ensino fundamental, onde você pode trabalhar a cultura da criança, não é? E a criança certamente se adaptará, se isso se repete, se continua em cada série, para que saia ali um cidadão para o ensino médio já com uma cabeça feita no bom sentido da palavra, né? Mas no ensino médio, onde a lógica é competitiva, é a lógica às vezes do vestibular, é a lógica de que eu tenho que entrar naquele número de vagas que é tão pequeno, e que aí toda a escola privada faz o serviço, faz o desserviço, né? No sentido de dizer, o meu colega é o meu inimigo, eu vou disputar com ele uma vaga onde só poucos entrarão. Então eu queria perguntar para vocês como é que é o ensino médio público cearense, como é que ele se coloca, porque eu penso que haveria um lugar também muito interessante para que se avançasse para uma visão menos competitiva e mais solidária. Eu gosto muito dessa palavra solidária e acho que ela é a chave do século XXI, a chave para o mundo e para o Brasil. Obrigada a vocês todos, é um prazer que esse debate aconteça sempre aqui no Observatório. Por incrível que pareça, ele foi mais disseminado, vamos dizer assim, no ensino médio do que no ensino fundamental. Nossa experiência com o ensino fundamental começou em 2016. Porém, até 2016 foram feitas várias jornadas envolvendo professores da rede pública, não só aqui de Fortaleza, mas inclusive de outras cidades. Mas foi feito para professores. Mas isso aí, como você falou, a gente não tem ainda medidas de impacto, a gente ainda não tem estatísticas. E às vezes até professores entram em contato conosco pelo Facebook e outras mídias e dizem: professores, nós estamos aqui utilizando a aprendizagem cooperativa. Então são coisas muito pontuais ainda não há assim, vamos dizer, a rede investir nisso aí, né? Então é um trabalho de formiguinha. Hoje nós estamos aqui, eu e Valéria, né, e estamos ligados à assessoria das
escola de tempo integral, na SME, porém, na nossa equipe, existem professores que são da SEDUC, que estão conosco, então, assim, já existe essa parceria, mas ainda muito pequena, nós ainda estamos trabalhando com professores. O PRES, dentro da universidade, ele trabalha, tem 8 projetos, além dessa jornada formativa que a gente faz com os professores. Nós temos um projeto que se chama Iniciação à Docência, que nós trabalhamos com os estudantes das licenciaturas, e esses estudantes, eles recebem a formação na aprendizagem cooperativa e vão até as escolas trabalhar junto com os professores. Agora mesmo, nesse segundo semestre, nós temos 35 bolsistas que estão indo às escolas ajudar os professores. Está sendo muito rica essa parceria, porque esses meninos, eu caí de paraquedas dentro da escola pública, saí da universidade, caí dentro da escola. Eles já estão tendo esse contato com os professores, está sendo muito bom, né? Como eles já têm dominam um pouco mais a questão dos planejamentos, das oficinas que são ministradas para os estudantes, eles estão auxiliando o professor nisso, tá? Isso tanto na rede municipal como no estado. Mas, como eu falei, nós estamos trabalhando hoje com 268 professores, sendo talvez meio a meio da rede do município e do estado. Tem mais professores do estado, mas está sendo feita essa proposta ainda com professores. E temos um outro projeto que é o Casa C, que é o Células de Aprendizagem Cooperativa e Solidária, onde também estudantes, também bolsistas da universidade vão até as escolas. Aí esse trabalho já é feito somente com os estudantes. No contraturno das escolas, eles ensinam, orientam os meninos a trabalhar em grupo, aplicam algumas oficinas. Nós temos um curso de liderança cooperativa e solidária que é aplicado para os estudantes, justamente com o objetivo de tornar o estudante um parceiro do professor. É uma das ações, é esse curso. Como eu falei, nós temos estratégias para transformar o estudante num parceiro, né? E temos também um projeto que ele é assim, excelente, que é o projeto Letras Solidárias. Esse projeto Letras Solidárias, ele trabalha mais com o ensino médio, porque eles recebem redações dos meninos das escolas, há uma divulgação nas escolas desse projeto, e os bolsistas corrigem essas redações, dão feedback para os meninos, ou seja, toda uma orientação voltada para o Enem. Certo? Então, esses projetos que estão sendo trabalhados dentro da escola. Tem também um projeto que é o Curso à Universidade, que é onde um grupo de estudantes vai até as escolas para mostrar o que é a universidade, os cursos que tem dentro da universidade. Então, assim, o PRES, ele é todo voltado, todas as nossas ações são para a escola pública, né? Hoje, como eu falei, nós estamos trabalhando com professores e com estudantes. Mas, assim, eu não consigo perceber além dessa ampliação, porque a nossa equipe, nós temos 4 pessoas na nossa equipe. Impossível, né? Alcançar toda a rede com 4 pessoas, né? 2 da rede municipal e nós temos um pouco mais do estado, né? Mas na rede municipal são somente 2 pessoas. Eu poderia falar sobre os incontáveis artigos científicos e dissertações e teses que já existem sobre a aprendizagem cooperativa e resultados da aplicação da estratégia da aprendizagem cooperativa em sala de aula. Inclusive, agora no dia 24 a 26 de outubro, nós vamos ter os encontros universitários. Todos esses, nós vamos ter apresentações dos bolsistas, são 103 bolsistas que vão apresentar suas experiências, tá? E professores que estão participando, que já participaram, que estão participando do curso, também o reitor abriu para que esses professores apresentassem suas experiências nos encontros universitários. Então, ou seja, há uma aproximação muito grande hoje da universidade com a escola básica, né? Essa coordenação, a COARTE, é justamente essa coordenadoria de articulação entre a universidade e a escola básica. Então, assim, nós estamos fazendo o que podemos, né? Agora, o que mais deve ser feito
Poderá ser feito, depende mais da secretaria. Isso. Na verdade, a nossa perspectiva, como Secretaria de Educação Municipal, é ampliar, né, a atuação da aprendizagem cooperativa nas escolas. A gente tem essa experiência já nas escolas de tempo integral, né? Não só Maria Socorro, Joaquim Francisco, mas a gente tem o Diogo que está decidido também, que aplica, né, está aqui, e outras escolas de tempo integral. E a gente também observa que as escolas de tempo integral têm um campo muito fértil, né, para absorver as metodologias trabalhadas pelo PRES. E a gente está ampliando também para as escolas regulares, né, para as escolas de tempo parcial, para que os professores também sejam desafiados a aplicá-la nas suas salas, né. Agora, é por adesão, né, a gente precisa fazer essa divulgação, né, divulgar o trabalho e esperar que os professores cheguem, né, façam essa adesão, participem dessa jornada, que é algo fantástico para a escola, né, assim, é um apoio muito grande, porque além, como eu falei, da formação dos professores, nesse sentido de apresentar a proposta, tem os estagiários que vão acompanhar o planejamento, né, estagiários que estão ali, né, na universidade, junto com os meninos, né, ajudando-os a estabelecer estratégias de estudo. Eles não vão trabalhar o conteúdo, né? Eles vão desafiar os meninos a se organizar, né, ali na questão do seu tempo de estudo. Então a gente está nessa ampliação. A rede municipal, ela tem ali dado algumas condições para que isso avance, né, do 6º ao 9º ano nas escolas, e a gente tem esperado também que os professores cheguem para esse momento. É interessante, assim, como o Márcio falou, né, essa questão. O professor precisa comprar a ideia, ele precisa acreditar nisso. E perceber que não é de um dia para o outro que isso vai acontecer. A educação nada acontece de um dia para o outro, é preciso de investimento. E às vezes o que acontece muito? Depoimentos de professores. Eu apliquei a minha primeira aula de na aprendizagem cooperativa, saí da sala de aula com ódio na aprendizagem cooperativa. Recebe muito esse depoimento, né? Aí a gente diz, não, vamos lá, persista, a gente mostra os resultados e tal. Aí na segunda ele diz, olha, já começou a melhorar. Na terceira ele aposta e gosta e continua. Porém, isso exige um investimento muito grande no tempo do professor. Às vezes, esse investimento, vamos dizer assim, ele vai ver o resultado disso dentro da sala de aula, óbvio. Tem professor que diz, depois que eu comecei a utilizar a aprendizagem cooperativa, pela primeira vez eu consegui me sentar dentro da sala de aula. Pude até fazer o meu diário. Por quê? Porque os meninos estão todos em grupos, cada um tem a sua função, cada um tem a sua tarefa, eles estão trabalhando. O professor vai atuar, como já foi falado, como mediador. Ele não precisa estar se esgoelando 50 minutos ali explicando o conteúdo. O que ele vai fazer? Ele vai focar, se eu vou dar uma aula de ciências, o que é que o principal que eu quero que os meus estudantes aprendam, eu mostro para eles. O restante, eles que vão fazer. Eles que vão buscar nos livros. A gente estimula muito o uso do livro didático dentro da sala de aula. Eu não consigo compreender estudante aprendendo sem estar utilizando o livro didático. Precisa utilizar. Então, assim, para estudar em grupo e utilizar a aprendizagem cooperativa, se não tiver um material, não acontece. Então, isso é muito importante. E, assim, realmente é preciso que o professor compreenda. Quando a gente apresenta a aprendizagem cooperativa, às vezes, o primeiro pensamento do professor que a gente percebe é o seguinte: meu Deus, lá vem mais uma metodologia, lá vem mais trabalho para mim. Mas não é mais trabalho. É uma forma de você potencializar as suas aulas, de você ajudar os seus estudantes a aprenderem, como eu disse, dividir com eles a responsabilidade do aprendizado dele. No início vai ser difícil? Vai sim. Porém, com o passar do tempo, você vai ver que é muito mais vantagem você estar utilizando essa estratégia, que eu não digo nem metodologia, mas é estratégia, porque são várias estratégias que você pode utilizar, né?
São várias técnicas de aprendizagem comparativa que você pode utilizar dentro de sala de aula, mas depende muito do professor. Não adianta o diretor da escola dizer, eu quero, né, Márcio? Eu quero a aprendizagem comparativa da escola. Ele pode até querer, quando chega dentro da sala de aula, o professor faz outra coisa. Então, a conquista tem que ser o professor. Agora, a direção, a gestão da escola pode sim ajudar muito. Assim como eu fui ajudada quando eu entrei dentro da escola, que a Valéria era vice-diretora, e ela viu como eu ajudei, e eu precisei da ajuda dela, porque os próprios professores achavam que eu não estava dando aula, né? Não estava dando aula, porém os resultados no final foram vistos. Mas a gestão também precisa abraçar, mas o principal é o professor. Eu queria fazer uma última observação, só para ouvir vocês. Parece que eu tenho que falar com o microfone, né? Não sabe? Melhora. Melhora. Rapidinho. A Cláudia vai falar aqui, mas para saber se alguém tem uma pergunta. Tem, não é a minha última intervenção. Bloco, né? É só para... Depois por favor. Eu não vou aqui monopolizar, prometo a vocês. Até porque nós somos poucos. Mas é como eu não poderia deixar de perguntar isso a vocês. Nesse contexto que nós estamos vivendo, às vésperas do segundo turno, que se está discutindo aí um modelo de país, uma visão de mundo, né? Eu acho que eu tinha que perguntar isso para vocês. Nessa perspectiva de uma aprendizagem solidária, de uma educação pública para o ensino fundamental e o ensino médio, especialmente para o ensino fundamental, é possível uma educação à distância para a criança? É a proposta do candidato Bolsonaro. Só tem outra pergunta aqui. Olá, boa tarde, me chamo Rafael, eu leciono Educação Física, trabalho na ITI do professor Alexandre. Na verdade, tenho duas perguntas e uma não sei se é uma pergunta. Porque é o seguinte, no método tradicional, o professor se sente um pouco mais seguro, né? Digamos assim, ele vai para a sala de aula, ele supostamente tem um planejamento, ele tem um controle da situação, supostamente, ele pensa que vai para a sala de aula um pouco mais seguro, porque ele sabe exatamente o que fazer do começo, né, ao fim, vai deixar o aluno ali uma metodologia ativa. Partindo para a aprendizagem cooperativa, talvez ele perca um pouco essa segurança, né, dar essa autonomia para o aluno. Então, no meu modo de pensar, no método tradicional, talvez ele se sinta um pouco mais seguro. Então, tem alguma dica, algum conselho para que na aprendizagem cooperativa ele se sinta um pouco mais seguro? E uma segunda pergunta seria do sexto ano. Nós sabemos que o sexto ano tem uma peculiaridade, perdeu a referência lá das séries iniciais do ensino fundamental, tem 2 professores, passam a ter 8, né? Então, é um aluno que apresenta algumas dificuldades. Se esse método já foi aplicado, se ele foi bem sucedido nas turmas do sexto ano. Então, essas duas perguntas. Como o professor vai se sentir mais seguro com esse método, né, dando mais liberdade para o aluno, deixando um pouco mais esse controle absoluto, e nas turmas do sexto ano, como isso já aconteceu, se funcionou. Alguém quer fazer adicionar mais uma pergunta logo? Não, eu queria falar, mas não pergunta depois, porque eu participei da aprendizagem cooperativa como aluno da UFC, como bolsista. E depois eu falo. Se vocês responderem. Bom, não dá para trabalhar à distância. Não. A nossa experiência diz que é essencial a presença de professor em sala de aula, junto aos alunos, nessa mediação desse conhecimento. A interação com os estudantes, entre eles e o professor, é fundamental. A resposta é não. E para o professor? Professor, a metodologia tradicional, ela realmente é muito... o professor se sente seguro. Porque dentro da universidade nós fomos trabalhados a só passar o conteúdo. É muito mais fácil. Eu estou aqui com o conteúdo todo decorado, e se você for procurar o professor mais tradicional, ele tem tudo na cabeça. Peça para ele
transformar esse tudo na cabeça num plano de aula, em que o seu coordenador, qualquer outra pessoa, veja e entenda o que ele vai fazer em sala de aula, ele não consegue. Então, realmente ele vai se sentir muito seguro. Mas, e os alunos? Eu passei a vida toda sendo instigada em sala de aula a aprender uma matemática que só o professor sabia. Se eu procurasse nessa matemática outros caminhos, não me era permitido. Não, está errado, porque o caminho é esse, eu ensinei desse jeito. E às vezes as minhas respostas nem eram consideradas, exatamente por isso. Então, no ensino tradicional, a gente tem uma segurança. Por quê? Porque a gente já está com toda ela na cabeça. E a indisciplina se torna muito maior porque a gente não tem o controle da gestão da sala de aula. É impossível falar sobre educação na contemporaneidade se não falarmos sobre gestão de sala de aula. Menino, olha, está aqui a matéria, eu preencho aquela lousa todinha, maravilhosa, com esquemas e tal, exercício da página tal a tal, de 1,50. Te vira. E tinha gente que respondia rapidamente, tinha outros que penavam, e tinha aqueles que não faziam direito nenhum. Qual é o controle que o professor tem sobre isso? Lá no final do trimestre ou no final do conteúdo, quando vai passar a avaliação. A aprendizagem cooperativa, ela muda esse paradigma. A aprendizagem cooperativa faz com que o professor, ele, primeiro, tenha a gestão da sala de aula, porque existem os tempos. Meu tempo de exposição inicial é 20 minutos, são de 20 a 30% de 2 horas aulas, por exemplo. Depois, os meninos são instigados a pesquisar através, e eu não digo só livros didáticos. Na minha sala de aula, eu tive o prazer de ter uma sala temática. Na minha sala temática eu tinha dicionários, eu tinha gramáticas, eu tinha outros instrumentos didáticos para os alunos trabalharem. Então, assim, se eu quisesse trabalhar com orações subordinadas, eu tinha lá as gramáticas que eu distribuía com os meninos e eles iam fazer as pesquisas deles. Eu tinha dentro da sala de aula condições de abrir uma internet. Então, assim, é um privilégio? Eu não gosto de se chamar de privilégio, mas com oportunidade que esses tempos contemporâneos que a gente não pode retroceder me deram como professor. Outro, sexto ano, que é a última pergunta. Sexto ano é possível trabalhar com aprendizagem cooperativa, já que eles estão saindo do quinto ano, um só professor, e chega num universo de 8, 9 professores, só pode ficar 8, e os professores também? Pode. Essa turma que eu peguei do sexto ano, eu comecei, e foi assim, no momento que a escola estava super organizada com a aprendizagem cooperativa, nós fizemos uma manhã a oficina de história de vida. Eu e outra professora, que era PDT deles, que é professora diretora de turma, de uma turma, e em cada sala da escola tinha um professor mais um PDT daquela turma, trabalhando a oficina de história de vida. A partir disso, quando a gente começou a receber os memoriais, que são a escrita dessa contação de história de vida deles, a gente começa a perceber, na sala de aula dos sextos anos, uma mudança. Claro que essa mudança ela não é feita de uma hora para outra. Ela é gradativamente. Então, se você trabalha a oficina de história de vida, e naquele momento você pede para ele respeitar o outro colega, não rir, não brincar, e há momentos maravilhosos dessas trocas. Depois eles vão construindo essa noção de que eu sou responsável por mim e, opa, eu também sou responsável pelo outro. Como assim? Eu nunca fui ensinada a me preocupar com o outro. Eu nunca fui
trabalho é feito diariamente. Sabe quando é que você vai sentir que realmente a sua turma está no 6º ano, ou qualquer outra turma que você comece, em janeiro, fevereiro, a dar aula, a trabalhar com eles, lá para junho e agosto? Ou tudo isso, professor, e olha lá. E se você der continuidade no próximo ano, por isso a importância de não ser só você a trabalhar. Por isso a preocupação da questão de não ser só o professor a trabalhar com a aprendizagem cooperativa, mas toda a escola numa rede de cooperação e solidariedade. Porque não adianta só eu trabalhar. Aí eu trabalhei com essa turma, quando foi lá para o 6º ano, foi igual a Cícero, em termos de dia de sala de aula, e ele já estava organizado com suas equipes, e não tinha mais aquela questão de querer burlar, eu vou ficar com meu colega, eu quero ficar com fulano. Não tinha mais isso. Ah, eu não vou ficar com ciclano porque ele é muito bagunceiro. Eu quero, pelo menos, conseguir fazer a atividade para poder alcançar a meta da professora. Já não tinha isso. Então, é possível sim com os meninos. E como a Cícera falou, eles entram nessa história muito mais rapidamente do que a gente. Inclusive, professor, assim, é possível se trabalhar com a aprendizagem cooperativa desde o ensino fundamental, desde o jardim da infância. Existem os pesquisadores portugueses que eles escreveram um livro, Aprendizagem Cooperativa no Jardim da Infância. Então, você imagina esses meninos, desde o ensino fundamental, que é o meu sonho, trabalhar, porque eu sou pedagoga, né, trabalhar com o ensino fundamental. Esses meninos, quando chegam no fundamental, agora são séries finais, né, do fundamental, as séries finais. Já trazendo todo esse aprendizado, utilização da técnica da aprendizagem cooperativa. Com certeza você não terá todos esses trabalhos nos 6 anos, né? E assim, com relação à perda do domínio ou da segurança, a gente tem uma oficina que se chama exatamente a oficina de parceria professor-estudante, onde a gente mostra para o professor a importância dele ter o estudante como parceiro. Você já imaginou se você conseguir, dentro da sua sala de aula, você tem 35, 40 estudantes, e desses 40, 1/3 são seus parceiros? A potencialização das suas aulas como parceiro, esses meninos eles serem líderes, serem coordenadores de células, porque há uma diferença entre o coordenador de célula e o monitor. O monitor é aquele que ele precisa saber um pouco mais da disciplina para ensinar os outros. O coordenador, ele não necessariamente precisa ser o que sabe mais, mas pode ser um que tem aquela habilidade de liderar, né, agregar, pode até ser aquele menino mais travesso da sala que leva os outros, consegue agregar os outros para atividades que não sejam legais, mas você pode transformar esse menino num parceiro seu. Certo? É possível, a gente tem vários exemplos disso sim, os meninos que eram mais trabalhosos se transformarem em parceiros do professor dentro de sala de aula. Você já imaginou você entrar na sua sala, estar todo mundo sentado, já organizado nos seus grupos, sabendo o que você vai fazer? Você precisa sair para resolver uma coisa, você não tem a preocupação de quando voltar se a sala não está revirada, se não estão... Então, tudo isso acontece quando você utiliza a aprendizagem cooperativa. Agora, como a Valéria falou, não é uma coisa rápida, não é hoje, amanhã vai estar funcionando. Às vezes, a gente vê resultado disso no ano seguinte, certo? No ano seguinte, porque os meninos trabalharam o ano todinho com a aprendizagem cooperativa, no ano seguinte, eles já automaticamente, eles já se inserem nos grupos, já fazem sem, não tem dificuldade. Então, assim, essa questão de você não se sentir seguro, muito pelo contrário, eu acho que você vai se sentir mais seguro sim, porque o objetivo é que os estudantes aprendam, não é isso? Se a gente com essas estratégias, a gente vai tornar o estudante mais responsável pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio aprendizado, vai melhorar o clima dentro da sala de aula, os relacionamentos, não vai ter mais problema, não vai. Porém, eles vão refletir sobre esses problemas,
vão tirar as próprias conclusões sobre os seus problemas. Então, conflitos, quando se utiliza a aprendizagem cooperativa, eles surgem mais do que quando você está utilizando a metodologia tradicional. Por quê? Porque na metodologia tradicional está todo mundo sentado na sua cadeirinha atrás um do outro. O que mais vai acontecer? Então, o cascudo no máximo, se virar, me dá um tapa, não é isso? Porém, quando eles estão em grupo, surgem mais conflitos. Porém, o professor tem estratégias para trabalhar esses conflitos com os estudantes. E ainda na fala do professor, na pergunta, né? Eu tenho duas situações a colocar. Uma, eu tenho uma sobrinha que ela estudou na escola de educação profissional e o professor ele aplicava a aprendizagem cooperativa, né? E ela chegou para ver-se muito impactada, né, com a oficina de história de vida. Porque ela disse, olha, eu aprendi tanto sobre a minha turma, né? Eu não conhecia o fulano e a partir da história de vida dele eu passei a compreender o comportamento dele e até como lidar com aquele comportamento dentro da sala de aula. Né? Então a gente já vê aí a questão da mediação de conflitos, né? A partir dessa oficina de história de vida. E também assim, no dia a dia, quando você trabalha, porque cada membro da célula tem ali uma função, né? Então, para o professor isso facilita muito, porque tem alguém ali que vai estar ali ajudando, né, na resolução do conflito no grupo, na célula. Né? Então, é como a Neide colocou, assim, aí ao invés de você estar o tempo todo lá, né, gritando, tem que fazer silêncio, faça silêncio, eu tenho alguém lá no grupo que já sabe das funções, opa, não é agora, vamos aqui, vamos se concentrar, né? Vamos focar na nossa meta. Né? Então, assim, ao invés de ser só você, na sala de aula gritando, né? Pedindo silêncio para os meninos, e mesmo quando você não fala, a gente teve uma palestra recentemente que trouxe esse exemplo para a gente. O professor às vezes fica em silêncio, né? Para chamar a atenção dos meninos, não fala, fica em silêncio aqui esperando que os meninos se calem. Aí o que acontece? O outro começa a gritar, ei, cala a boca, tu está vendo que o professor não quer dar aula dele. Aí a confusão está instalada. Então, na aprendizagem cooperativa, você tem isso diluído nas células. Né? Então, quando começa ali um movimento, já tem alguém que diz, opa, não é agora, não é assim. A gente tem que cumprir aqui com uma tarefa. Então, na gestão de sala de aula, que a professora Valéria coloca, ajuda bastante. Né? E pensando nessa questão assim, do professor, da insegurança, do papel do professor na aprendizagem cooperativa, ainda você tem um papel muito importante no ato de planejar. Quando você está ali sentado, planejando as atividades que os meninos irão, né, executar, ali está o papel do professor, tá? A segurança do professor, o tempo que eu vou dar, a atividade é essa, que eles vão estar lá executando. Tem aquele primeiro momento e depois, a partir da orientação que eu dei, eles vão estar ali executando. Né? Então aí está a questão do pulo do gato, eu acho, né? Nessa questão do papel do professor. Se você quer falar? Professor, em relação ao planejamento, né? Como foi já passado pela Valéria, é muito fácil construir aquele plano de aula no seu pensamento. Quando você vai para o papel, né, para apresentar, seja ao coordenador, ao PCA, já há uma dificuldade. Mas quando você começa a trabalhar com um plano de aula dentro da perspectiva da aprendizagem cooperativa, ele se dilui de uma maneira muito fácil. Porque a sua aula ela vai estar toda dividida em momentos. Então eu tenho o meu tema central, eu tenho meus objetivos a serem alcançados com os alunos, e a minha aula é dividida com a explanação do professor, o momento de estudo e interação entre os meninos, o momento em que eles irão compartilhar o conhecimento, a atividade individual, a meta coletiva que é estabelecida para o grupo e uma avaliação individual ao final da aula. Então, como tudo está estabelecido e muito bem organizado, facilita tanto o processo de ensino do professor quanto a aprendizagem dos meninos. Se tratando de sexto ano, eu trabalhava com oitavos e nonos. Eu tinha uma dificuldade porque eu tinha na geografia tranquilo, meu livro didático, as minhas aulas prontas, mas quando eu ia para a parte explicada, aí eu pensava de que forma eu vou trabalhar pensamento científico com os meninos de oitavo ano na aprendizagem cooperativa. Foi o desafio número 1.
A partir do momento que comecei a trabalhar os textos, né, a planejar a minha aula na perspectiva da aprendizagem cooperativa, onde cada um lia, estudava, compartilhava, eu estabelecia, né, a atividade individual, a meta coletiva do grupo. Quando chegava no final da aula, na avaliação coletiva, e a gente tinha também um momento que a gente parava, tirava 5 minutos para refletir sobre o momento da aula, e que num plano de aula tradicional, esse momento não é pensado, né? É uma avaliação coletiva, onde eu avalio minha aula, meu papel enquanto professor, mas tem uma avaliação dos meninos. E assim, a gente avalia o aluno, mas o professor realizar uma autoavaliação e ser avaliado pela sua turma ao final de cada aula, também não é fácil. É um processo de construção. Mas quando a gente consegue perceber, né, a importância daquele plano de aula, de chegar até o final, de ter uma autoavaliação minha e uma avaliação global da turma, também muda. Sexto ano, eu não tinha experiência com os sextos, mas via dos colegas. E com o sexto ano era bem mais fácil com o nono, porque eles estão abertos. Diferente do nono, que já estava no processo tradicional de sexto, sétimo. E quando chegava no nono, eu tinha que quebrar a barreira, primeiramente a minha, para chegar na deles. O sexto ano não. Ele estava ali com a mente aberta, disponível a aprender de forma diferente. Então é mais fácil com o sexto. Quando a gente consegue vivenciar a cadeia, né? O sexto, sétimo, oitavo, o aluno que vai chegar lá no mundo chega diferente. E quanto à educação à distância, sem menor condição. Nosso papel é fundamental na construção dessa sociedade. E a construção dela passa primeiramente pelo professor. Não, vocês não vão já falo muito alto. Meu nome é Neyara Leitão, sou professora de projeto de vida em português na ITI Diogo Tado Siqueira. Eu quis falar porque eu fui 2 anos bolsista da aprendizagem cooperativa na UFC. Entrei na universidade com 28 anos, então foi difícil para mim estar lá dentro, né? Já tinha filho. E a ideia da aprendizagem cooperativa para o estudante da universidade era a ideia do pertencimento da universidade. Porque o que se espera da universidade, né, muitos alunos, é que lá é o local de pessoas que têm condições. Então, aqueles que não têm condições, ou dependendo do curso, como letras, que foi o que eu fiz, você ou não merece estar ali, ou você não tem ou capacidade, ou talvez até grana, né? E a aprendizagem cooperativa tinha alunos de todas as áreas, né? Então, tinha alunos da medicina, tinha alunos da engenharia, da letras, pedagogia. Isso era interessante, porque a partir do momento que você percebe o outro, você começa a entender isso, aí você começa a se perceber, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. E aí é isso que transforma em você. Eu passei um ano como... Todos nós tínhamos que fazer grupos de estudo. E não participava do grupo como professora, né? Nem participava de planejamento, era só com um grupo de estudo mesmo. A gente participava das formações lá no PBC, mas na letras eu fazia os grupos de estudo. Depois eu passei a fazer parte do grupo da Comissão de Histórias de Vida, né? Que aí a gente passava a ler os relatos, a editar e fazer isso, né? E essa história do Estado da educação à distância, eu, no meu fundamental, estudei com o sistema de TV, uma porcaria. Porque eu ficava na sala de aula, uma TV ligada, e minha mãe me obrigava a ir para a escola. Se eu adoecesse, eu tinha que ficar assistindo em casa pela TV 5, né? Pela TV Cultura. Tinha um único professor que era de matemática, então matemática todo mundo assistia a aula, o resto dos conteúdos passavam. Então, eu fico muito triste com esse pensamento de educação à distância, né? Realmente, assim, quando eu lembrei, falou da história de se sentir confortável, eu me lembrei do aluno, assim, que você tem que ter moral em sala de aula, né? Eu digo que eu não tenho moral nenhuma. Aí os alunos falam, não tem moral, não tenho como. Porque se eu estiver esperando dar uma aula que eu possa, todo mundo, a professora tem moral e todo mundo vai calar para me escutar, que aula é essa, né? Eu dou aula de projeto de vida. Então eles têm que pensar no futuro, têm que pensar na significação do que eles estão fazendo ali. Qual o sentido de eu chegar na sala e ter moral? Gritar, eu já grito porque eu falo muito alto, né? Então isso é normal. Mas
gritar para ter que o aluno me obedeça, faça o que eu quero, isso é muito complicado. Porque ele não quer te obedecer. Ele está calado só para não ter que ouvir os seus gritos com ele. Porque ele não quer perder ponto, mas porque ele quer participar, ele não quer participar não. E essa história de ter o controle é difícil demais, porque é um controle ilusório, você não tem controle de aluno não. A pessoa sexto ano fica quase doido, não, já é doido, né? Só falta tomar remédio. Mas realmente assim, a aprendizagem cooperativa me ajudou muito a estar na universidade. Também porque eu era bolsista e recebia uma grana, né? Então, na idade que eu estava, em estar dentro da Universidade Federal, já que eu não podia trabalhar porque eu tinha aula o dia todo, foi muito importante, né, participar disso. Então, foi essencial na minha vida, agora como professora, ter participado da aprendizagem cooperativa como estudante da universidade. Né? Legal. Meu nome é Neima, eu estou aqui porque eu tenho muito interesse em metodologias dialógicas cooperativas, então aprender a partir dessa experiência. Confesso que eu não quis perguntar no bloco anterior, porque a Cláudia levantou uma questão tão importante que eu temi tirar o foco da pergunta. Enfim, poderia ter, foi um ato isolado, mas por isso que mas eu vou explicar porque eu fiquei quieta aqui. Bom, vocês já responderam um pouco, assim, começaram a tocar em parte da minha dúvida e se puderem especificar um pouco mais, fiquei curiosa em relação, assim, com mais alguns detalhes, né, os desafios ajudam muito a gente a aprender, em relação à definição da função dos membros na célula. Eu suponho que isso não é uma tarefa simples, faz parte desse desafio de construção que vocês estão narrando. Então, eu fiquei pensando, isso pressupõe já ter um bom conhecimento dos alunos, quem são eles, é um professor, então tinha que conhecer a turma, ou a história de vida ajuda nisso. Então, eu queria que vocês contassem um pouco mais se há mudança, né, nesse desafio de autoridade que isso pode colocar. Bom, com relação às funções, né, os irmãos Johnson diz o seguinte, que para que o estudo em grupo ele seja eficiente, é preciso que cada membro dentro da célula tenha uma função específica. Não pode, se você trabalha com uma célula de 5 estudantes, cada estudante tem que ter uma função. Quais são essas funções? O coordenador de célula, tá? O coordenador do grupo, que vai verificar se todo mundo está fazendo a sua atividade, tá? Ver se todo mundo está participando, que existe um momento em que eles estão compartilhando aquilo que estudaram e ele precisa perceber se todo mundo está compartilhando. Por isso que eu disse antes que o coordenador de célula ele é diferente da figura do monitor, ele é mais na questão da gestão da célula, certo? Uma outra função é o guardião do silêncio, que a gente diz guardião do silêncio. O que ele vai fazer? Ele vai, dentro da célula dele, quando eles estiverem compartilhando, ou estudando, ou resolvendo alguma coisa, estar atento se o nível, o volume de voz daquele grupo não está atrapalhando o seguinte. Se estiver, a gente até orienta os professores para o seguinte, nunca tire a autoridade ou a função do estudante. Se você deu uma função para ele, cobre dele a execução daquela função. Mas, por exemplo, a sala todo mundo tem 5 células e tem 5 guardiões de silêncio. Cada célula tem o seu. A sala está fazendo muito barulho. O professor não pode chegar e dizer, pessoal, vocês estão fazendo barulho demais. Não. Aciona os guardiões do silêncio. Guardiões do silêncio cumprem a função de vocês. Aí você está dando a ele uma função e está cobrando dele. Está estimulando a responsabilidade individual dele na sua função. Uma outra função também é o guardião do tempo. Porque todas as atividades que você está utilizando na aprendizagem cooperativa tem tempo. Porém, em ensino médio, é fácil você fazer isso. Os meninos têm celulares, têm relógios, mas no ensino fundamental já é um pouco mais difícil. Então, às vezes, essa função é assumida pelo professor. Uma outra função que o menino pode fazer é o estimulador. O que é o estimulador? Ele está percebendo, aí ele já tira um pouco da função do coordenador. Todo mundo está participando? Não. Então, vamos lá, cara, dá a tua vez, fala, dá a tua opinião, é um estimulador. São funções que são colocadas dentro do grupo para que
estimule a responsabilidade deles e que o trabalho possa ser bem desenvolvido dentro da célula. Uma outra função, quando os meninos sentam para estudar em célula, a gente estimula a ser feito um contrato de cooperação. Esse contrato de cooperação é uma versão atualizada, vamos dizer assim, daquelas regrinhas de convivência que a gente trabalha com os meninos pequenos, né? Não falar alto, não gritar, não sei o quê, para obedecer a professora. Só que ali, antes do grupo começar a estudar, a fazer essas atividades, eles fazem esse contrato. Por exemplo, na hora que eu estiver compartilhando a minha parte, ninguém pode se levantar da célula. Quando eu estiver falando, quando um estiver falando, os outros ficam escutando. É muito difícil. Até entre nós professores, quando um está falando, às vezes o outro interrompe. Esperar a sua vez de falar. Então, são coisas que a gente estimula eles colocarem no contrato e uma pessoa fica responsável por esse contrato dentro da célula. Certo? O ideal para se trabalhar uma aprendizagem operativa são células de 3 estudantes, porque a gente percebe que há interação, se for de 2, a interação não é tão grande assim. Se for com 4 estudantes, já se torna um pouco mais difícil, porque como o professor tem que fazer atividades diferenciadas para cada aluno na célula, se forem 3 estudantes, ele vai precisar, vamos dizer, dividir um conteúdo em 3, certo? Se forem 5, ele vai ter que, são 5 conteúdos diferentes. Porém, dentro da célula, vamos supor que na questão do guardião do contrato, alguém esteja descumprindo o que foi acordado no início. O guardião do contrato é aquele que vai chegar junto e dizer: peraí, não é a tua vez de falar. Espera o colega terminar. Então, assim, é importante que cada um dentro de uma célula tenha uma função. É nisso que consiste essa questão das funções, como a gente fala. Consegui responder a tua pergunta? Que é escolhido quem vai ser o quê? Pronto. Inicialmente, tá certo? O professor pode fazer isso aí. Inicialmente. Porém, depois, com o tempo, os próprios estudantes, o professor se separa os grupos. Estimula-se que sejam grupos heterogêneos. Por que grupos heterogêneos? Para desfazer aquelas panelinhas que normalmente existem, aí o professor vai ter que usar muito da sua argumentação para convencer os estudantes a participar dos grupos heterogêneos, porque a gente percebe quando grupos são heterogêneos, o foco é mais na atividade, não nas conversas paralelas, tá certo? Então, aí, inicialmente, o professor faz essa divisão. Depois, eles dentro do grupo é que fazem a divisão das funções. E a gente também estimula que essas funções elas sejam rotativas. Tipo, o menino não vai começar ao início do ano sendo coordenador de célula e vai até o final do ano, não. Ele pode a cada 2 meses fazer, a cada semana. Isso aí depende de cada professor, né, e de como ele esteja realizando as atividades. Minha experiência de sala de aula foi assim. O primeiro momento que eu fiz os grupos, eu deixei os meninos à vontade. Eu só fiz a divisão, né, das equipes, inicialmente 4, e depois eu passei para ser só 3. E dizia para eles: vocês têm que escolher entre vocês quem vai ser o coordenador, quem vai ser o relator, o guardião do tempo e o guardião do silêncio. Isso eu fazia para que eles pudessem ir se acostumando com a ideia da heterogeneidade. E confesso que teve momentos no início que eu deixei eles mesmos escolher os grupos deles. Porque existe a resistência. Eu não quero trabalhar com o A porque A é bagunceiro. Eu só quero trabalhar com a minha turminha. E nessa divisão da equipe, eu comecei a perceber uma coisa que eu falava na escola, que eram os alunos invisíveis. A gente conhece perfeitamente os alunos mais bagunceiros. A gente conhece perfeitamente os melhores alunos. Mas tinham aqueles que a gente... Quando a gente ia para um conselho de turma, se não tivesse com a nota do menino na mão, você não ia saber, vale? Quem é esse menino? Então foi nesse momento da aprendizagem cooperativa, quando a gente estava montando os grupos, que a gente começa a perceber que os meninos que eu chamava na escola de
dos alunos invisíveis. E como é importante a participação desses meninos nesses grupos heterogêneos e nas suas funções, porque a gente revela meninos que são caladões, mas têm as suas potencialidades. E como é importante isso para a autoestima dele e para o andamento da sala. Então, depois, as divisões de grupo eram feitas junto com outros professores que participavam da aprendizagem cooperativa. Então, a gente, junto com o professor, diretor de turma, a gente dizia assim, nesse momento, nesse primeiro momento, quem poderia ser o coordenador de equipe para esse primeiro bimestre? Então, nós escolhíamos os coordenadores de equipe e durante toda a semana mudávamos as outras funções. A gente ficava fixo só o coordenador de equipe e, durante o bimestre e ia mudando o relator, o guardião do tempo e o guardião do silêncio. Posteriormente, a gente ia mudando os coordenadores de equipe para a gente ter uma possibilidade de todos participarem de todas as funções, porque esse é o ideal. Como a Neide falou, não é interessante a gente colocar, claro que o professor vai dizer assim, no coordenador de equipe, eu vou colocar, se eu sou professor de matemática, eu vou colocar o cara que sabe matemática. Se eu sou professor de português, eu vou colocar o cara que sabe português. Tem mais facilidade de compreender a sintaxe, a morfossintaxe, etc. Mas como o coordenador de equipe muda, olha só os paradigmas mudando, porque você pode utilizar, inclusive, aquele aluno mais bagunceiro, que a gente chama de liderança negativa. O cara lá, ou a menina lá, que tem a liderança negativa, funciona perfeitamente como coordenador de equipe também. Porque ele começa a perceber que ele tem uma função dentro daquela sala de aula, dentro daquela equipe, e é importante a interação de todos. Então, a gente, no final, a gente já estava fazendo um planejamento dos alunos. Então, ficava pregado na sala quem era o coordenador de equipe daquela semana, quem era o relator daquela semana. E a gente também fazer isso para não acontecer eles burlarem. A gente nem vai ver que eu vou estar lá na outra equipe. Porque eu cobrava deles essa questão, assim, poxa, mas a gente decidiu que essa semana seria dessa forma. Por que você está nessa equipe e não na sua célula, que a gente não chama de equipe, na sua célula? Então ele voltava para a célula até se acostumar. E ao final, você entrava na sala e já estavam todos organizados nas suas células, com as suas funções a serem trabalhadas para aquela aula.